Bem-vindo às abordagens concisas em clínica médica. Meu nome é Guilherme Garcia, sou especialista em clínica médica e hoje responderemos à pergunta: quais são os medicamentos mais adequados para a tromboprofilaxia em pacientes hospitalizados? Inicialmente, devemos nos perguntar se o paciente tem contraindicação para o uso de tromboprofilaxia farmacológica e, de acordo com a resposta anterior, definiremos qual a opção terapêutica mais adequada para o paciente. As contraindicações absolutas para a tromboprofilaxia são sangramento agudo de feridas, drenos ou lesões, hemorragia intracraniana nas últimas 24 horas, trombocitopenia induzida por heparina, que se presente indica o uso de fondaparinose. Anestesia peridural, para que a anestesia dentro das 12 horas após o início da anticoagulação, o uso de varfarina, heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, ou inibidores diretos da trombina. As contraindicações relativas são coagulopatia com INR maior que 1,5, lesão ou neoplasia intracraniana, trombocitopenia grave com contagem de plaquetas inferior a 50.000, hemorragia intracraniana nos últimos 6 meses ou sangramento gastrointestinal ou geniturinário nos últimos 6 meses. Quando houver contraindicação absoluta ou várias relativas, portanto, deve-se considerar o uso de profilaxia não farmacológica, que pode ser realizada com meias de compressão pneumática de uso intermitente, com uma duração de 18 horas por dia, em um esquema 4x4, 4 horas de compressão mecânica e 4 horas de descanso. Se não tivéssemos contraindicações, poderíamos responder à pergunta: qual é a opção terapêutica mais adequada para o paciente? Entre as drogas mais utilizadas está a enoxaparina na dose de 40 miligramas a cada 24 horas, na maioria dos pacientes hospitalizados críticos e não críticos, em pacientes cirúrgicos com risco moderado de doença tromboembólica e pacientes com cirurgia para câncer abdominal e pélvico. A dose de enoxaparina, 30 miligramas a cada 12 horas, é indicada em pacientes com cirurgia bariátrica, cirurgia ortopédica, com profilaxia por pelo menos 10 dias, e em pacientes com cirurgia de fraturas de quadril, artroplastia total de quadril e artroplastia total de joelho, considerar continuar por até um mês em pacientes de alto risco. Esta dose também se aplica a pacientes com trauma agudo da médula espinal. Outra heparina de baixo peso molecular é a dolteparina. A dose de 2.500 unidades internacionais é a cada 24 horas, indicada na maioria dos pacientes médicos em cirurgia abdominal de risco moderado. Nesta situação, deve ser administrada por 5 a 10 dias. A dose de dalteparina, 5.000 unidades internacionais cada 24 horas, se indica em cirurgia ortopédica com profilaxis por 10 dias e em pacientes com cirurgia de fratura de quadril, artroplastia total de quadril e artroplastia total de joelho. Considerar continuar por até um mês em pacientes de alto risco. Também em pacientes com cirurgia abdominal de alto risco que são administrados por 5 a 10 dias é considerar-se estender até 4 semanas em cirurgia de câncer abdominal e pélvico. Finalmente, esta dose também pode ser usada em pacientes hospitalizados. A heparina não fracionada, em doses de 5.000 unidades internacionais a cada 12 horas, é indicada em pacientes internados com risco intermediário, como cirurgia ginecológica, em pacientes com catéteres peridurais e pacientes com doença renal crônica grave. A dose de heparina não fracionada, 5.000 unidades internacionais a cada 8 horas, é indicada em pacientes com alto risco tromboembólico, com baixo risco de sangramento, pacientes com cirurgia oncológica, urológica ou ginecológica e pacientes médicos com alto risco de doença tromboembólica. Fondaparinux, na dose de 2,5 miligramas a cada 24 horas, é indicado em cirurgia ortopédica com profilaxia por pelo menos 10 dias e em pacientes com cirurgia de fratura de quadril, artroplastia total de quadril e artroplastia total de joelho, considerar continuar por até um mês em pacientes com alto risco. Em relação
aos anticoagulantes orais, a rivaroxavana na dose de 10 miligramas todos os dias e a pixavana 2,5 miligramas a cada 12 horas, é utilizada em pacientes com cirurgia ortopédica, com artroplastia total do quadril por 35 dias e artroplastia total de joelho por 12 dias. A seguir está a bibliografia usada para responder à pergunta. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar.